No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce sente o chão desaparecer sob seus pés, ao perceber que o cerco de Paulinho começa a se fechar. O olhar desconfiado do policial a apavora, e ela sabe que o próximo questionamento pode ser definitivo. Desesperada, Gerluce procura Lígia e pede ajuda, confessando que teme perder tudo: o amor, a filha e a pouca paz que ainda restou. Lígia tenta acalmá-la, mas deixa claro que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra seu preço. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, na delegacia, Consuelo enfrenta o delegado Fausto. Com frieza e um discurso ensaiado, ela explica a origem de seu dinheiro, afirmando que tudo vem de antigos investimentos e favores do passado. Fausto escuta atento, mas não se convence totalmente. A tensão aumenta quando Misael liga para Joaquim e Júnior e avisa sem rodeios que Consuelo foi presa, espalhando o pânico entre os aliados da mulher. A situação muda de rumo quando Ferretti entra em cena. Usando sua influência, ele manda Fausto soltar Consuelo imediatamente, mas faz uma exigência perigosa. Quer que o delegado passe a seguir cada passo da moça. Ferretti desconfia que há mais segredos do que ela aparenta e decide jogar dos dois lados. Pouco depois, ele descobre algo ainda mais grave. Gerluce tentou fazer uma denúncia anônima na delegacia. A revelação acende um alerta vermelho e desperta a fúria do empresário. Paralelamente, Zenilda recebe de Zé Maria uma bomba capaz de destruir impérios. Ele revela que os remédios distribuídos pela fundação são falsos. Indignada, Zenilda confronta Xênica e José Maria e afirma sem hesitar que irá até o fim para descobrir toda a verdade sobre Ferretti e a fundação, custe o que custar. Em um momento de emoção, Gerluce agradece Jorginho por ter salvado sua filha, reconhecendo que, sem ele, a tragédia teria sido inevitável. Já Paulinho, dividido entre o amor e a farda, decide seguir seu dever de policial, mesmo sabendo que isso pode colocar seu namoro com Gerluce em risco. O capítulo termina de forma devastadora. Zenilda entra no quarto e flagra Ferretti e Arminda em sua cama. O choque é imediato. O silêncio pesa. E a traição escancarada promete consequências irreversíveis. Uma das sequências mais impactantes promete virar o estômago do público. O parto de Joeli, que deveria marcar um recomeço, se transforma em uma tragédia anunciada. Jorginho, disposto a tudo para salvar a filha e impedir que Samira leve o bebê, acaba pagando com a própria vida. O desfecho é cruel, frio e sem piedade, selando um dos momentos mais sombrios da trama. Tudo começa quando Raul, tomado pelo peso da culpa, decide contar a verdade a Jorginho. Ele revela o acordo que foi feito com Samira pelas costas da família, deixando claro que Joeli já foi levada para uma clínica clandestina. A revelação cai como uma bomba. Jorginho perde o chão, entra em desespero e não pensa duas vezes. O ex-presidiário entende que não há mais tempo para pensar, planejar ou pedir ajuda. É agir ou perder a filha para sempre. Movido pelo instinto de proteção, Jorginho começa uma corrida contra o tempo. Ele percorre becos, ligações clandestinas, contatos antigos da chacrinha e nomes que jurou nunca mais pronunciar. Cada pista o leva mais fundo em um submundo que ele conhece bem. A angústia cresce a cada minuto, principalmente ao imaginar Joeli em trabalho de parto, cercada por pessoas que não querem salvá-la, mas sim usar seu bebê como moeda de troca. Após horas de busca, Jorginho finalmente localiza o endereço da clínica clandestina. O local é afastado, mal iluminado e com um clima pesado. O silêncio é quebrado apenas por gemidos abafados e pelo barulho de passos apressados.
Sem pensar duas vezes, ele invade o lugar, empurra a porta com violência e surpreende Edilberto, que faz a segurança do esquema. O capanga se assusta ao ver Jorginho ali. Antes que consiga reagir, o ex-chefão da chacrinha dispara, em tom ameaçador, perguntando onde está sua filha. Edilberto tenta desconversar, mas o nervosismo o entrega. O clima esquenta rapidamente e a presença de Jorginho é comunicada a Samira, que sente o sangue gelar ao saber que o pai de Joelle está no local. Enquanto isso, Joelle enfrenta um parto extremamente complicado. A jovem sente dores intensas, entra em pânico e pede pelo pai, sem saber que ele está mais perto do que imagina. O médico clandestino tenta controlar a situação, enquanto Samira observa tudo à distância, impaciente e calculista, interessada apenas no bebê. Jorginho, por sua vez, é impedido de avançar. Edilberto recebe ordens para segurá-lo a qualquer custo. É nesse momento que o ex-presidiário percebe que só há uma saída. Fingindo passar mal, ele leva a mão ao peito, começa a respirar com dificuldade e se apoia na parede. Edilberto hesita, se aproxima para verificar o que está acontecendo e, em um segundo de descuido, é surpreendido. Com rapidez, Jorginho consegue desarmar o capanga. O revólver cai no chão e o caminho finalmente fica livre. Determinado, ele segue pelos corredores da clínica, guiado pelo som do choro que começa a ecoar. O bebê acaba de nascer. Ao ouvir aquele som, Jorginho desaba. As lágrimas escorrem pelo rosto marcado e ele sussurra, emocionado, que o neto está vivo. Por alguns instantes, o ex-presidiário esquece o perigo. Ele só pensa em Joelle, no bebê, em reparar os erros do passado. No entanto, a felicidade dura pouco. Ao entrar no quarto onde a criança está, ele dá de cara com Samira. A vilã surge fria, imponente e sem qualquer resquício de emoção. Os dois têm um embate intenso. Jorginho exige ver a filha, exige levar o bebê embora e ameaça acabar com o esquema ali mesmo. Samira não recua. Pelo contrário, ela deixa claro que tudo já está decidido e que ninguém vai atrapalhar seus planos. O clima fica cada vez mais tenso e a discussão sobe de tom. Joelle, debilitada, percebe a presença do pai e tenta se levantar, mas é contida. O desespero toma conta da jovem, que grita, implora e pede que parem. O bebê chora, aumentando ainda mais a carga emocional da cena. É nesse momento que Samira revela sua face mais cruel. Sem hesitar, ela se aproxima de Jorginho e, em um ato rápido e brutal, o ataca. O ex-chefão da chacrinha é ferido mortalmente e cai no chão da clínica, sem chances de reação. O olhar dele se perde, enquanto tenta, pela última vez, alcançar o som do choro do neto. Jorginho morre ali mesmo, diante da vilã, sem conseguir salvar Joelle ou impedir que o bebê seja levado. Samira observa a cena com frieza, limpa as mãos e ordena que o corpo seja retirado. Em seguida, determina que a criança seja levada imediatamente, selando o destino trágico do pai de Joelle. A sequência termina com Joelle gritando desesperada, enquanto é impedida de seguir atrás do filho. O choro da jovem ecoa pela clínica, contrastando com o silêncio pesado deixado pela morte de Jorginho. Nos próximos capítulos, as consequências desse assassinato prometem mudar o rumo da história e abrir uma nova fase de dor, vingança e revelações. Após a morte de Jorginho, a clínica clandestina mergulha em um silêncio assustador. O corpo do ex-chefão da chacrinha é retirado às pressas, envolto em um lençol, como se fosse apenas mais um problema a ser apagado. Samira acompanha tudo com frieza absoluta, dando ordens rápidas e deixando claro que não quer vestígios do ocorrido. Para ela, Jorginho foi apenas um obstáculo eliminado. Joelle, ainda fraca e abalada pelo parto, entra em estado de choque ao perceber que o pai não volta.
Ela grita, se debate e tenta sair da maca, mas é contida pelos funcionários da clínica. Desesperada, a jovem pergunta pelo pai repetidas vezes, sem obter resposta. O silêncio dos presentes confirma o pior antes mesmo que alguém tenha coragem de dizer a verdade. Enquanto isso, Samira embala o bebê por alguns segundos, observa o rosto da criança e faz um comentário frio sobre como tudo saiu conforme o planejado. Em seguida, entrega o recém-nascido a Edilberto, que recebe ordens para levá-lo imediatamente para outro local. A vilã deixa claro que ninguém pode saber do paradeiro da criança e que qualquer falha será punida sem piedade. Raul, do lado de fora, começa a estranhar a demora. Tomado por uma sensação ruim, ele tenta contato com a clínica, mas não consegue resposta. O peso da culpa aumenta quando ele percebe que algo saiu do controle. O acordo feito com Samira passa a se revelar um erro irreversível. Pouco depois, a notícia da morte de Jorginho começa a circular de forma fragmentada. Pessoas ligadas à chacrinha ficam em choque ao saber que o antigo líder foi assassinado de maneira tão brutal. O clima é de revolta, medo e incredulidade. Muitos passam a desconfiar de Samira, mas ninguém ousa confrontá-la diretamente. Joelle, devastada, é finalmente retirada da clínica. Ao sair, ela entende que perdeu tudo em poucas horas: o pai, o filho e qualquer sensação de segurança. O olhar da jovem é vazio, marcado por dor e ódio contido. Antes de ser levada, ela promete em pensamento que não vai descansar enquanto não descobrir o paradeiro do bebê e enquanto a morte de Jorginho não for vingada. Samira, por sua vez, deixa o local sem olhar para trás. Confiante, ela acredita ter vencido mais uma batalha e eliminado qualquer ameaça ao seu plano. No entanto, a morte de Jorginho cria um rastro impossível de apagar e desperta forças que estavam adormecidas. A tragédia marca um ponto de virada em Três Graças. A perda brutal transforma Joelle, acende o desejo de vingança em quem amava Jorginho e coloca Samira no centro de uma guerra silenciosa que começa a se formar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho observa à distância, com o coração acelerado, enquanto Gerluce entra no carro de Rogério. Sem pensar duas vezes, ele saca o celular e registra tudo em fotos comprometedoras. O clima é de desconfiança total. Antes que consiga seguir o veículo, o telefone toca. Do outro lado da linha, o delegado Jairo é direto e nada paciente. Ordena que Paulinho retorne imediatamente à delegacia. Contrariado, ele obedece, mas decide guardar as imagens como uma arma para o momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Gerluce mostra jogo de cintura. Em uma conversa calculada, ela convence Rogério de que assumir oficialmente a fundação é a única forma de limpar a própria imagem e retomar o controle dos negócios. Rogério hesita, mas acaba cedendo à pressão, acreditando que essa decisão o colocará novamente no centro do poder. Pouco depois, Cláudia procura Gerluce com uma notícia que muda tudo. Rogério já liberou o dinheiro para a compra dos remédios. A informação anima Gerluce, que enxerga nisso uma vitória estratégica, mesmo sabendo que cada passo está sendo observado por inimigos silenciosos. Em outro núcleo, Angélico revela a Rogério que José Maria foi o responsável pela cirurgia de Bagdá. A revelação deixa Rogério em alerta máximo, desconfiado de que alianças perigosas estão sendo formadas longe do seu controle. Nada mais parece coincidência. Do lado oposto, Xênica deixa claro que está ao lado de Ferete, defendendo o vilão com unhas e dentes. A postura dela chama a atenção e levanta suspeitas sobre até onde vai sua lealdade. A tensão cresce quando Misael descobre a inauguração da nova farmácia ligada à fundação.
O ódio antigo volta à tona, e ele passa a cogitar seriamente uma vingança pela morte da esposa, vítima dos remédios adulterados. Para completar o cerco, Lígia avisa a Gerluce que sua filha não poderá mais voltar a trabalhar na casa de Arminda, acendendo um novo conflito familiar. E, como se não bastasse, Paulinho finalmente confronta Gerluce, pressiona sem piedade e mostra a foto dela entrando no carro de Rogério, deixando no ar a certeza de que segredos estão prestes a explodir. Rogério ressurge de forma triunfal junto com Zenilda e faz Arminda e Ferete caírem para trás. O homem que todos acreditavam estar morto mostrará que nunca esteve tão vivo e mais perigoso do que nunca. O retorno do morto-vivo não será discreto, tampouco impulsivo. Pelo contrário, cada passo terá sido calculado com frieza, como uma jogada de xadrez contra inimigos que acreditavam já ter vencido a partida. Durante todo o tempo em que esteve escondido, Rogério viveu sob identidade falsa, mudando de endereço e evitando qualquer contato que pudesse denunciar sua existência. A ordem era sobreviver. Arminda e Ferete não apenas desejavam sua morte, como tinham certeza de que ela já havia acontecido. Essa falsa segurança permitiu que os dois avançassem em seus esquemas, ampliando o poder da fundação e fortalecendo a rede de crimes que dominava a chacrinha. O que eles não imaginavam é que Rogério observava tudo de longe, juntando provas, memorizando nomes, horários e alianças. O primeiro passo do retorno acontece de forma silenciosa, mas simbólica. Rogério decide sair da invisibilidade e se apresenta na delegacia, acompanhado por Gerluce. A entrada dos dois no local provoca um impacto imediato. Paulinho, ao vê-lo atravessar a porta, fica completamente chocado. O policial chega a pensar que está diante de um fantasma. A tensão toma conta do ambiente e o burburinho se espalha entre os agentes. O falecido presta depoimento, relata parte do que viveu e confirma que forjou a própria morte para escapar de uma execução certa. No entanto, Rogério omite detalhes cruciais. Ele não entrega nomes, não expõe ainda os mandantes e nem revela toda a extensão do esquema criminoso. A estratégia é clara: falar o suficiente para validar seu retorno, mas guardar as cartas mais fortes para o momento certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Zenilda enfrenta o próprio inferno. Ao flagrar Ferete na cama com Arminda, ela vê ruir não apenas o casamento, mas toda a farsa que sustentava sua vida. A traição escancara o quanto ela foi manipulada e usada como peça descartável. Ferida, humilhada e tomada pela sede de justiça, Zenilda toma uma decisão radical: romper de vez com Ferete e buscar meios legais e pessoais de se vingar. É nesse contexto que ela fica sabendo do ressurgimento de Rogério. A notícia cai como uma bomba. Intrigada e desconfiada, Zenilda vai atrás dele. O reencontro dos dois é carregado de tensão e desconfiança. O pai de Raul não esconde a surpresa ao ver a ex-esposa de seu maior inimigo ali, pedindo uma conversa. Zenilda, então, expõe tudo: a traição, o esquema, a certeza de que Arminda e Ferete estão no comando de algo muito maior e mais sujo do que aparenta. Sem rodeios, Zenilda se oferece para assumir a defesa de Rogério. Mais do que uma advogada, ela propõe uma aliança. 2 sobreviventes do mesmo jogo, agora do mesmo lado. Rogério percebe que aquela mulher não é mais a mesma. A dor a transformou. E ele enxerga nela a peça que faltava para derrubar o império dos vilões. A partir daí, os dois começam a traçar um plano meticuloso. Nada de retorno discreto ou denúncia vazia. O reaparecimento de Rogério precisa ser público, simbólico e devastador. Eles escolhem o cenário perfeito: o evento de inauguração de uma nova farmácia da Fundação na comunidade da Chacrinha. Um palco montado,
imprensa presente, moradores reunidos e, principalmente, Arminda e Ferretti, certos de que controlam tudo. Nos bastidores, Rogério observa cada detalhe do evento. Ele assiste aos discursos ensaiados, aos sorrisos falsos, às promessas vazias feitas à comunidade. Arminda desfila segurança, enquanto Ferretti se comporta como um homem intocável. Para eles, Rogério é apenas um capítulo encerrado, um erro do passado. No auge do evento, quando todos acreditam que nada pode sair do controle, Zenilda sobe ao palco. Sua presença já causa estranhamento. Separada de Ferretti, ela não deveria estar ali. O silêncio se instala quando ela pega o microfone. Com a voz firme, Zenilda começa um discurso enigmático sobre verdades enterradas, mentiras sustentadas e mortos que, às vezes, resolvem voltar. É então que ela anuncia, diante de todos, a presença de Rogério. O choque é imediato. Murmúrios, gritos, celulares levantados. Quando Rogério surge caminhando calmamente em direção ao palco, Arminda empalidece. Ferretti parece perder o chão. O impossível acontece diante dos olhos de todos. O homem que eles mandaram matar está ali, vivo, inteiro e olhando diretamente para eles. A aliança entre Rogério e Zenilda se revela ali, sem disfarces. Dois nomes que Arminda e Ferretti jamais imaginaram ver lado a lado. A tensão explode na chacrinha e o evento que deveria consolidar poder se transforma no início de um colapso público. E enquanto Arminda e Ferretti tentam manter a compostura diante das câmeras, Rogério sustenta o olhar dos dois, deixando claro, sem dizer uma palavra, que aquela volta é só o começo e que o passado que eles enterraram está pronto para cobrar cada dívida. A tensão que toma conta da chacrinha após o reaparecimento de Rogério cresce de forma descontrolada. O silêncio inicial dá lugar a um burburinho ensurdecedor e a inauguração da farmácia vira um caos absoluto. Moradores se entreolham, jornalistas se atropelam por informações e os seguranças da fundação não sabem se contêm o público ou se protegem Arminda e Ferretti, visivelmente desnorteados. Rogério sobe ao palco sem pressa, consciente do impacto de cada passo. Ele encara a plateia, mas fixa o olhar nos dois vilões, como quem diz que aquele acerto de contas estava apenas adiado. Zenilda se mantém ao lado dele, firme, assumindo publicamente o papel de aliada e deixando claro que não há mais espaço para fingimentos. A ex-mulher de Ferretti toma o microfone novamente e afirma que aquela inauguração marca não o crescimento da fundação, mas o início da verdade. Arminda tenta reagir, força um sorriso, tenta desqualificar a cena. Insinua que Rogério não passa de um farsante em busca de atenção. Mas a segurança dela se desfaz quando Rogério revela que sua morte foi consequência direta de ameaças, perseguições e ordens vindas de dentro da própria fundação. O público começa a desconfiar. Ferretti, pela primeira vez, perde o controle e tenta interromper o discurso, mas é contido pelos olhares atentos das câmeras e pela reação da comunidade. Zenilda, então, dá o golpe mais duro. Anuncia que já deu entrada em uma série de ações judiciais, incluindo pedidos de reabertura de investigações arquivadas de forma suspeita. Ela deixa implícito que documentos, registros e testemunhos estão prestes a vir à tona. O nome da fundação passa a ser associado, ali mesmo, a crimes que vão muito além do que se imaginava. Paulinho, que acompanha tudo à distância, percebe que o jogo virou. Ele entende que o retorno de Rogério não é apenas pessoal, mas uma peça-chave para desmontar um esquema antigo que sempre pareceu grande demais para cair. Gerluce observa em silêncio, consciente de que aquela exposição pública mudará o destino de todos. Arminda e Ferretti se retiram do evento sob vaias veladas e olhares desconfiados. A imagem de poder dos dois sai profundamente abalada.
Rogério permanece no palco por mais alguns segundos, deixando que todos absorvam o que acabaram de presenciar. Ele não precisa dizer mais nada. Sua simples presença já é a maior acusação. O retorno de Rogério desencadeará uma reação em cadeia. Antigos aliados começarão a se afastar de Arminda e Ferete, segredos enterrados ameaçarão emergir, e a aliança improvável entre Rogério e Zenilda se consolidará como a maior ameaça já enfrentada pelos vilões. O que era para ser uma celebração vira o marco de uma guerra aberta, e ninguém sairá ileso. Nos próximos capítulos da novela As Três Graças, Gerluce perde completamente o controle ao perceber que Arminda voltou a rondar Joelle. Tomada por um ódio antigo, que mistura ciúme, medo e uma sensação profunda de ameaça, ela não mede palavras ao encarar a rival. Em tom frio e direto, deixa claro que não vai tolerar nenhuma aproximação da mãe de Raul com a jovem. Gerluce avisa que, se Arminda ousar chegar perto de Joelle novamente, ela será capaz de ir até as últimas consequências. A ameaça não soa como blefe, há algo no olhar de Gerluce que denuncia que ela está disposta a tudo para proteger quem ama, mesmo que isso signifique cruzar limites perigosos. O clima fica ainda mais pesado quando Cláudia e Rogério descobrem o incidente envolvendo Joelle. A notícia chega de forma fragmentada, cercada de boatos e versões distorcidas, mas o suficiente para deixá-los alarmados. Cláudia, sempre mais sensível às tensões humanas, percebe que Gerluce está à beira de um colapso. Rogério, por sua vez, tenta manter a postura racional, mas não consegue ignorar a gravidade da situação. Os dois decidem agir rapidamente e oferecem uma carona para Gerluce até o hospital, acreditando que aquele gesto simples poderia evitar algo pior. O que Cláudia e Rogério não imaginam é que, à distância, Paulinho observa tudo. Escondido, ele vê Gerluce entrar no carro de Rogério e sente o chão desaparecer sob seus pés. O coração dispara, a mente se enche de perguntas sem resposta. Por que Gerluce não falou nada? Desde quando ela mantém contato com Rogério? A desconfiança cresce de forma silenciosa, mas corrosiva. Incapaz de aceitar aquela cena como algo inocente, Paulinho decide seguir o veículo, mantendo uma distância calculada, como se temesse ser descoberto, ou como se, no fundo, tivesse medo da verdade que pode encontrar. Enquanto isso, na galeria, Lucélia se vê encurralada por uma pergunta aparentemente simples. Casper nota uma mancha de sangue no chão e, intrigado, questiona o que teria acontecido ali. Por um segundo, o mundo parece parar para Lucélia. Seu rosto denuncia o susto, mas ela rapidamente se recompõe. Com habilidade e frieza, improvisa uma explicação, culpando Juquinha. Diz que ele havia passado por uma operação policial pouco antes de visitar Lorena e que o ferimento explicaria o sangue. A versão é frágil, mas suficiente para afastar a curiosidade imediata de Casper, que aceita a justificativa, ainda que com certa desconfiança. Juquinha, alheio a essa conversa, segue sua vida sem imaginar que seu nome foi usado mais uma vez para encobrir segredos perigosos. No entanto, sua tranquilidade dura pouco. Paulinho, ainda transtornado com o que viu, o procura e despeja toda a sua indignação. Conta que viu Gerluce entrando no carro de Rogério e revela, sem rodeios, que ela mantinha contato com o empresário sem nunca ter comentado nada. A revelação cai como uma bomba. Juquinha tenta minimizar, mas também se sente incomodado. A sensação de que há coisas sendo escondidas começa a gerar rachaduras em relações que já estavam estremecidas. Esse clima de desconfiança, mentiras e alianças frágeis prepara o terreno para o que virá a seguir na reta final de Três Graças. A novela caminha para seus últimos capítulos mergulhada em tensão, prometendo um desfecho marcado por mistério, reviravoltas e revelações chocantes. Na fase final da trama, a morte de Ferete se torna o grande eixo central da narrativa. O vilão, que desde o início acumulou inimigos e construiu um império baseado em corrupção, chantagem e crimes hediondos, acaba assassinado de forma misteriosa. A novela aposta no clássico e irresistível suspense do quem matou, espalhando pistas falsas, suspeitas e reviravoltas por praticamente todos os núcleos.
prevista para encerrar com 179 capítulos, 3 Graças reserva a morte de Ferete para cerca do capítulo 170, quando o público já estará profundamente envolvido com os conflitos finais. A partir desse ponto, a história muda de tom, o drama dá lugar a uma atmosfera de investigação, paranoia e revelações inesperadas. Todos passam a desconfiar de todos, e nenhuma versão parece completa. A morte do vilão já estava prevista desde a sinopse inicial da novela, mas o caminho até esse desfecho foi completamente reformulado. Originalmente, Ferete fugiria para a Europa após ter a prisão decretada, seria capturado pela Interpol e acabaria morto por vingança, sem grandes investigações ou mistério. No entanto, a nova abordagem aposta alto no suspense, transformando o assassinato em um quebra-cabeça que só será montado nos últimos minutos da trama. Motivos para matar Ferete não faltam. Ao longo da novela, ele acumulou desafetos em todos os lados, principalmente por causa do esquema criminoso de medicamentos falsificados, que colocou vidas em risco e destruiu famílias inteiras. Além disso, suas tentativas constantes de eliminar Rogério, seu sócio e principal rival, criaram um rastro de ódio difícil de ignorar. Entre os primeiros suspeitos está Misael, que chega a confrontar Ferete diretamente e dispara contra ele em um momento de fúria. Embora o tiro não seja fatal, o episódio o coloca no centro das investigações. Arminda, amante e cúmplice do vilão, também entra na lista. Dividida entre paixão, ambição e medo, ela pode ter decidido silenciar Ferete para salvar a própria pele. Zenilda, a ex-mulher, surge como outra suspeita forte. Movida por anos de humilhações, injustiças e pelo desejo de justiça, ela carrega um ressentimento profundo que poderia facilmente ter se transformado em vingança. Seu comportamento nos dias que antecedem o crime levanta alertas e deixa investigadores e espectadores em dúvida. Rogério, por sua vez, é talvez o suspeito mais óbvio. Alvo direto das armações de Ferete, ele teve sua vida colocada em risco inúmeras vezes. Embora sempre tenha tentado agir dentro da lei, a pressão constante e o medo de perder tudo podem tê-lo levado a um limite perigoso. Surpreendentemente, até Leonardo passa a ser considerado suspeito. A relação entre pai e filho se deteriora de vez quando Leonardo descobre os crimes de Ferete e decide revelar tudo para Viviane. O rompimento é definitivo, carregado de mágoa, decepção e revolta. Para muitos, esse conflito emocional intenso poderia ter sido o estopim para uma tragédia. Com isso, 3 Graças se encaminha para um final eletrizante, em que cada personagem guarda segredos e todos parecem ter algo a esconder. A novela promete manter o público em suspense até o último capítulo, brincando com percepções, falsas certezas e revelações inesperadas. Nada será exatamente o que parece, e a verdade sobre a morte de Ferete pode ser mais complexa e chocante do que qualquer um imagina. No próximo capítulo da novela 3 Graças, a cirurgia conduzida por José Maria termina de forma positiva, arrancando Bagdá das garras da morte no último instante. Assim que recupera a consciência, o bandido exige o projétil retirado do próprio corpo. Ao receber a bala, ele a observa com frieza e decide guardá-la como lembrança e ameaça. Para Bagdá, aquilo não é apenas metal, é promessa de vingança. O clima pesa e ninguém ousa questionar a decisão. Em outro ponto da cidade, Chica confidencia a Rivaldo que anda inquieta com o desaparecimento de Célio. Ela relembra atitudes estranhas, compromissos interrompidos e o silêncio repentino. Rivaldo tenta tranquilizá-la, mas também admite que o sumiço não parece normal. A conversa termina com a sensação de que algo grave pode estar por trás daquela ausência. Enquanto isso, Joely insiste para que Gerluce aceite a estratégia sugerida por Jorginho: ir ao jantar na casa de Arminda sem riscos. Segundo ela, a presença dele funcionaria como garantia de segurança e também como um recado claro de que não estão indefesos. Gerluce resiste, receosa, mas começa a considerar que a melhor defesa pode ser justamente enfrentar Arminda sob regras bem calculadas. Ignorando qualquer suspeita, Arminda trama em silêncio.
Ela acerta com Helga o aumento da dose do calmante de Josefa, exatamente na noite do jantar com Joely e Raul. O objetivo é simples: manter a funcionária dopada, longe de qualquer interferência. Helga demonstra desconforto, mas acaba cedendo, sabendo que contrariar a patroa pode custar caro. Por outro lado, após muita insistência de Lena, Herculano decide finalmente conhecer Joely. Ele se mostra curioso, avaliando cada detalhe, disposto a entender quem é a mulher que abalou certezas e provocou tensões dentro da família. Em paralelo, Paulinho tem um choque ao reconhecer Cláudia em plena rua. O coração dispara. Sem ser notado, ele passa a seguir o carro dela, convencido de que aquele reencontro inesperado pode levá-lo a uma verdade que estava escondida há tempo demais. O ápice da tensão acontece quando Arminda recebe os convidados para o jantar e se depara com Jorginho chegando ao lado de Joely e Raul. Por um instante, o sorriso da anfitriã vacila. A presença extra muda completamente o cenário e Arminda entende que aquela noite pode sair do controle. Talvez pela primeira vez. No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim reúne o grupo no Ferro Velho e solta a informação que ninguém esperava ouvir. Rogério garantiu que as Três Graças vão voltar para onde nunca deveriam ter saído. A reação é imediata e dividida. Alguns veem alívio, outros sentem o cheiro de armadilha no ar. Todos sabem que promessa de Rogério raramente vem sem veneno escondido. Enquanto isso, Gerluce carrega um peso que já começa a esmagar. Tomada pela culpa, ela admite que traiu a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Amor, medo e desespero falaram mais alto. Agora ela sabe. Quando a verdade vier à tona, pode não sobrar nada do que eles construíram. Em outro cenário, Ferretti recebe um vídeo que o desmonta por dentro. As imagens são íntimas, diretas e irrefutáveis. O pânico toma conta. Arminda observa, liga os pontos e dispara a teoria que muda tudo. Rogério pode ter instalado uma câmera no quarto, esperando o momento certo para usar a prova definitiva. A vingança deixa de ser suspeita e vira certeza. Longe dali, Xênica entra em modo ataque. Com charme calculado, envolve Macedo em promessas doces demais para serem inocentes. Ele tenta manter a razão, mas já está escorregando para dentro da armadilha sem perceber. O clima fica ainda mais sombrio quando Bagdá surge ferido, delirando e perigoso. Sob ameaça explícita, ele obriga José Maria a operá-lo. Não existe escolha. Homens armados cercam o médico e cada ordem é rosnada como sentença de morte. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. A situação chega ao limite quando José Maria é levado às pressas para um posto de saúde improvisado como centro cirúrgico. Ele opera sabendo que um erro pode custar a própria vida. Para fechar, Gerluce procura Joely e faz um alerta seco, sem rodeios. Arminda é capaz de qualquer coisa para impedir o nascimento da própria neta. O choque é imediato e a sensação de tragédia iminente toma conta da história. Viviane, conhecida por sua postura ética e firmeza de caráter, ficará devastada ao descobrir que Leonardo, o homem em quem confiava e com quem dividia planos de futuro, sempre soube do esquema criminoso comandado por Ferretti e escolheu se calar. A verdade virá à tona de forma brutal. Viviane começará a desconfiar após ouvir comentários soltos, frases interrompidas e olhares trocados entre membros da fundação. O desconforto cresce quando documentos desaparecem do laboratório e um relatório interno aponta irregularidades graves na origem de determinados medicamentos. Algo não fecha. E o silêncio de Leonardo começa a pesar mais do que qualquer prova. Decidida a não viver de meias-verdades, Viviane confronta o namorado. A conversa começa tensa, mas ainda contida. Ela pede explicações,
exige clareza, pergunta diretamente se ele sabia de algo. Leonardo tenta se esquivar, minimiza, diz que não entende de números nem de logística. Mas o olhar dele entrega o medo. Viviane percebe e não recua. Pressionado, Leonardo acaba cedendo. Primeiro admite que desconfiava, depois confessa que sabia. Sabia de tudo. Sabia da falsificação, da troca de rótulos, da distribuição ilegal e, por fim, revela o que Viviane jamais imaginaria ouvir. A existência da chamada Casa de Farinha, o núcleo do esquema, onde os medicamentos falsos são produzidos em condições precárias e depois enviados para todo o sistema da fundação. A revelação cai como uma bomba. Viviane se sente traída em múltiplos níveis, como mulher, como profissional e como cidadã. Ela acusa Leonardo de ser cúmplice